Você já ouviu falar na teologia da substituição? Pois é, esse é o nosso comentário de hoje, aqui no Comentando o Apocalipse. O que é a teologia da substituição? Bom, eu vou sintetizar, tá, meus amados, porque é muito mais profundo do que isso. E nós não temos aqui tempo hábil para isso. Eu estou aqui no meu trabalho e aproveitando para poder gravar esse vídeo. Então tem que ser de maneira rápida, né? E mesmo porque é um canal de comentário, né? Então veja bem, a teologia da substituição, ela prega que o reino de Deus foi tirado da mão dos judeus e colocado na mão dos cristãos. Basicamente isso. Repito, é muito mais profundo do que isso, mas é o conceito, é esse. Mas baseado em quê? Baseado em um versículo da Bíblia, de Mateus 21, 43, que Jesus diz, olha, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação, a um povo, que dê seus frutos. Então, em cima desse texto, foi criada toda uma teologia dita teologia da substituição. Agora vamos analisar, de fato, queridos, houve uma substituição, tá? Jesus não errou em profetizar, Jesus não errou em prever essa substituição, claro que não. Agora não resta entender que substituição é essa, porque dentro do protestantismo, e eu fui ensinado assim nas teologias do protestantismo, que esse reino foi tirado dos judeus e foi dado na mão dos cristãos, né? E agora, se os judeus quiserem entrar no reino de Deus, terão que aceitar Jesus. Senão, eles estarão fora deste reino. É aí que o bicho pega, né? É aí que o negócio fica difícil. Então, eu proponho agora a você a olhar essa substituição em duas perspectivas, ou em dois olhares diferentes, tá? Com o olhar da religião, certo? E com os olhos iluminados, para nós entendermos que substituição é essa. A primeira visão diz que, como já disse, o reino de Deus foi tirado dos judeus e foi dado ao cristianismo, ao cristão. Agora, entenda o seguinte, quais cristão foi dado este reino? Porque o cristianismo, tá, ele nasceu dentro do judaísmo. No quarto século depois, Constantino unificou todas as religiões. Ele fez um sincretismo religioso. E como base de marketing, o cristianismo foi o principal. Mas por trás, todas as religiões estavam dentro desse cristianismo. Inclusive, de dentro dele que saiu o protestantismo, ao qual eu fiz parte por muito tempo da minha vida. Creio que você também. Então, na época que Roma assume para si o cristianismo, não existia o protestantismo. Então, o que acontece? Muitas pessoas entendem e ensinam, tá, conforme me ensinaram também dessa forma, que o reino de Deus foi tirado dos judeus, foi dado, tá, a uma instituição religiosa. Só, meu querido, que nesta época não existia protestantismo, não existia os evangélicos, existia só um povo que adotou para si uma religião e fez dela
uma instituição religiosa, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então será que o reino de Deus foi tirado dos judeus e foi dado para a Igreja Católica? Porque é esse o entendimento que a gente acaba chegando por causa disso. Então, na verdade, quando Jesus disse que o reino de Deus seria tirado dos sacerdotes, que ele foi disse isso para os sacerdotes, tirado dos sacerdotes deles, judeus, e será dado a um povo, a uma nação que deu os seus frutos, ele não estava falando de nação física. Ele não estava falando de um povo físico. Agora vamos olhar para um outro conceito, tá? Numa visão espiritual. Todo o conceito de um novo reino, sabe, foi espiritual. O judaísmo era um reino físico. Tinha templos, fazia-se sacrifícios, obras, não é isso? Já no reino que Jesus prometeu que seria chegado, esse reino, esse povo agora, não teria mais todo esse conceito físico, mas agora todo o conceito seria espiritual. Entende? Então Jesus está falando que quando mudasse os pactos, esse reino seria tirado dos judeus e seria dado a um outro reino agora espiritual. Ele está falando de mudança de pactos. Os pactos seriam mudados. Interessante que João, lá no Apocalipse 21, 22 e 23, ele vê a Nova Jerusalém. Dentro dela, ele não vê templo. Ele diz assim, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessitava de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Veja, não tem templo, ele não vê templo, e nessa cidade, agora nesse novo povo, não precisava de sol nem lua, não tinha sol nem lua. Poderia existir um lugar onde não tem sol nem lua? Não. Mas no reino espiritual de Deus, o próprio Deus é o nosso sol, o próprio Deus é a nossa lua. Lá não tem templo porque nós somos o templo, somos morada viva do Senhor. Então ele está falando de um novo pacto. Ele não está dizendo, Jesus não está falando ali que seria tirado dos judeus e ia ser dado aos cristãos, e os cristãos agora dominam, detêm o reino de Deus, e só entra no reino de Deus agora quem os cristãos disser que entra. Foi isso que nos fizeram acreditar e foi isso que pregaram para nós até os dias de hoje. Por isso que as pessoas saem para evangelizar, para que as pessoas entrem nesse reino, porque elas detêm o poder do reino. Ah, e detalhe, a Igreja Católica herege. Por quê? Porque adora ídolos. A religião afro não presta. Por quê? Porque fazem rituais. E a igreja protestante não está longe disso também não. Porque fazem rituais do mesmo jeito que a igreja católica faz e do mesmo jeito que a religião afro faz. Não há diferença. Então, essa é a teologia da substituição que nos pregam. Mas a substituição, de fato, foi a nova aliança. Da aliança antiga para a nova. Do céu antigo para o novo céu, da terra antiga para a nova terra. E não algo que a pessoa possa deter o controle para, assim, poder controlar as pessoas. Então, meu querido, esse é o meu comentário de hoje a respeito dessa teologia da substituição. Não nego, tá? Mas o conceito que nos ensinaram, totalmente subversivo ao que realmente é. A substituição foi feita quando os pactos foram trocados. Agora todos, tanto judeus como cristãos, nessa nova substituição, ou nessa nova
neste novo pacto, não existe detentor. Isso que é interessante, não existe quem o detém. Tanto os judeus, quanto os gregos, né? Brasileiros, meu Deus do céu, todo o povo, toda a nação agora, ele faz parte da nova aliança. A nova aliança abrange, né, tudo, todos os povos. E não existe agora povo preferido de Deus. Ah, Deus preferia os judeus, agora tira dos judeus e dá para os cristãos. Não, não existe isso. Todos agora fazem parte de uma mesma aliança. A nova, a segunda aliança. Amém, meus amados? Se esse comentário foi útil para você, inscreva-se aí no canal. Graça e paz.